Lucas capítulo 13, versículo 6. Todos acharam, gente? Presta muita atenção, por favor. A gente vai falar hoje sobre a parábola da figueira estéril. E essa parábola ela é atribuída nos dias de hoje na igreja. E há necessidade muito grande da igreja entender e compreender que Deus não te chamou para ficar sentado numa cadeira e não fazer nada mais. Apenas ser um ouvinte, ou um bom ouvinte da palavra da verdade. Não. Ele te chamou para muito mais que isso. Eu falava aqui, não lembro se foi na reunião passada, ou até então na escola bíblica. Vocês sabem por que a igreja, lá no livro de Atos capítulo 2, ela cresceu? Após a morte do primeiro mártir da igreja, Estevão, que morreu apedrejado, um jovem que morreu orando, que foi concebido pelo Espírito Santo para ser um dos discípulos, ou condiscípulos, para pregar a palavra da verdade. E a Bíblia, quando fala de Estevão, fala de um jovem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Estevão é apedrejado, morre, depois dali a igreja dispersa. A igreja ela não fica só dentro da região de Jerusalém, não, ela é dispersa, ela vai para vários pontos e lugares diferentes, e essas pessoas que estão dispersas, elas vão e consigo elas levam o quê? O Evangelho, a palavra da verdade. Imagina se essas pessoas que foram dispersadas após uma perseguição, se elas pensassem que a palavra era somente para elas. Por que o próprio Deus permitiu que a igreja fosse perseguida? Para que ela fosse expandida. E eu falava na escola bíblica que a igreja, ela cresceu não pelos eruditos, não pelos conhecedores da palavra, como talvez a gente conhece. Não pelas pessoas que talvez são pessoas doutoradas na teologia, não. Não. Você pode ver que a história da igreja diz que a igreja cresceu pelas pessoas simples, através das pessoas mais simples que existiam na época. A dona de casa, o padeiro, a faxineira. Então as pessoas mais simples da época, essas pessoas que eram cristãs, quando houve a perseguição da igreja, eles se dispersaram e aonde eles iam, eles pregavam o evangelho, e aonde eles pregavam, agregava dentro da igreja os salvos. Então Deus, ou o próprio Cristo, não chamou vocês para ficar apenas sentado numa cadeira. Ah, pastor, mas eu sou apenas um membro. Mentira sua. Porque no seu serviço tem gente indo para o inferno, sabia disso? Na sua casa tem gente indo para o inferno. Amigos seus estão indo para o inferno e você retém esse evangelho. Você não fala, você segura. Até então, que tem muitos dentro da igreja, posso ser sincero? Até então, que tem muitos dentro da igreja, que lá fora eles nem sabem que são cristãos. Nem sabe que vai para a igreja. E talvez se falar vai ser um baque. O quê? Você é da igreja? É ou não é? Infelizmente. Então Deus não chamou a gente para ficar apenas sentado numa cadeira. Ele quer muito mais. E eu vou mostrar para vocês no livro de Lucas 13, 6, qual que é o propósito do bom cristão. Diz assim, olha só. Obreiro, por gentileza, abaixa um pouco o fundo para nós, por gentileza. Lucas capítulo 13, versículo 6. A parábola da figueira estéril. Todos acharam? E dizia essa parábola. Jesus falava. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E foi procurar nela o quê? Foi procurar fruto. E não o achando. E disse ao vinhateiro, que é o homem que cuidava da vinha, eis que há 3 anos, venho procurar fruto nessa figueira. E não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Olha o que Jesus fala. 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, olha o que o vinhateiro responde. Disse, Senhor, deixa esse ano, até que eu a escave e esteque. E se der fruto, ficará. E se não der fruto, depois a mandará cortar. Amém? Essa parábola, ela é uma das parábolas que fez eu pensar muito hoje a respeito da igreja de Cristo. Muito. Jesus contou
nessa parábola que um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e quando ele foi procurar fruto nessa figueira, ele o quê? Não encontrou, não achou frutos nessa figueira. E era comum entre os judeus que figueiras fossem plantadas nas vinhas. Você sabe que vinhas é lugar do quê? De uvas. Você sabe que a vinha é o lugar que produz uva. E a uva precisa de um cuidado especial. Ela é. E as figueiras, no tempo dos judeus, os judeus, como era de costume, eles plantavam as figueiras também em vinhas. E isso significava que quando eles plantavam em vinhas, essas figueiras, elas recebiam um cuidado todo especial, diferente das outras. Então, uma figueira que é plantada numa vinha, ela tem um cuidado todo especial de uma figueira plantada talvez em outro terreno, em outro lugar. Jesus também nos informa que o homem havia procurado por frutos nessa figueira. E durante 3 anos ele não tinha encontrado. Não foi durante 1 ano, não foi durante 2 anos, foi durante quanto tempo? 3 anos. É importante a gente entender que não tratava dos 3 primeiros anos do nascimento daquela figueira, de vida daquela figueira. Vale ressaltar que na lição de Moisés, se vocês olharem o livro de Levítico, capítulo 19, 23, os frutos, os 3 primeiros anos, quando uma árvore dava fruto, nesses 3 primeiros anos, pegava esses frutos e era jogado onde? Jogado fora. O 4º ano dessa árvore, quando ela cedia aquele fruto, era feito o quê? Era oferecido ao Senhor. Isso está escrito na lei de Moisés. Em Levítico 19, 23, fala justo da figueira, da vinha. Da figueira ou da vinha, ou as uvas, ou qualquer figo que dava numa figueira. Durante 3 anos, eles pegavam os frutos, por mais belo que fosse, jogava fora. No 4º ano, pegava o fruto e oferecia a Deus, dentro do templo, do santuário. E no 5º ano em diante, eles faziam o quê? Aí eles podiam comer daquele fruto. Até o 4º ano era oferecido a Deus. Depois do 4º ano em diante, já não poderia mais ser oferecido a Deus, mas poderia ser consumido. Só que coisa interessante, quando esse homem vai verificar o fruto nessa figueira, quando ele vai verificar o fruto nessa figueira, ele vê que não tinha, durante 3 anos, mas não foi os 3 primeiros anos, foi depois do 4º ano. Então, 3 primeiros anos, Jesus era judeu, né? Então, depois desses 3 primeiros, essa figueira deu fruto, jogaram fora. No 4º, ofereceram ao Senhor, porém, depois do 4º, no 5º, aí eles podiam comer. Só que quando chegam nessa figueira, via que já não tinha mais o fruto. E quando ele chega para comer do fruto, ele diz para o vinhateiro: olha, há 3 anos eu venho diante dessa figueira para pegar um fruto, porém toda vez que eu venho, ela está vazia, não tem fruto. Ela não oferece o fruto que era para oferecer. Logo, aquele homem estava procurando frutos na figueira no 5º, no 6º, no 7º, talvez ano, e não encontrou. Então ele ordenou que aquela figueira fosse cortada, fosse arrancada. Além disso, ele fez uma observação interessante. Ele diz no Lucas 13:7, porque deixá-la, ele falava para aquele vinhateiro, por que você está deixando ainda essa figueira inutilizar a terra? Uma figueira inútil. Por que ainda está deixando essa figueira que não dá fruto permanecer numa vinha onde ela recebe todos os cuidados especiais, onde ela recebe um cuidado totalmente diferente? Por que ainda o dono da figueira falou, por que ainda está deixando essa figueira num lugar que era para estar outra figueira, que poderia dar frutos melhores? Está no lugar dela, arranca e joga fora. Aqui a gente percebe que aquela árvore não era apenas inútil. Ela não era apenas inútil, ela era pior do que isso. Além de não produzir fruto, a figueira estéril causava prejuízo. Por quem pensa comigo? Não dava fruto e o vinhateiro colocava esterco, adubava aquela árvore e ela não produzia. O vinhateiro cuidava com todo carinho, com todo amor, porque tinha um cuidado especial, e ela não dava fruto, pois ocupava o espaço do solo, que poderia ser utilizado de uma forma muito melhor.
muito diferente. E também as suas raízes, a raiz daquela figueira que não dava fruto, ela absorvia os nutrientes da terra, prejudicando as demais plantas que estavam ao seu redor. Então, não dava fruto, trazia prejuízo e prejudicava as outras figueiras que estavam ao redor dela. Então, o servo que cuidava da vinha pediu para o proprietário, o senhor daquela vinha: olha, deixa, por favor, mais um ano, só mais um ano. Ele queria que tivesse só mais um pouco de paciência, esperasse mais um ano, para ele, mais uma vez, durante esse tempo, trabalhar em cima daquela figueira, para que ela pudesse dar frutos. Eu lembro-me dessa passagem, e olhando para essa passagem, eu observo um pastor que insiste em uma ovelha para que ela permaneça, não somente permaneça dentro da igreja, porém também essa ovelha lhe dê frutos, lhe oferece frutos. A gente vê dentro desse campo geográfico várias figueiras. Uma não dava fruto, o dono manda ela jogar fora. O vinhateiro quer cuidar mais um pouco, sabendo que ela não dá fruto, ele quer cuidar mais um ano. Mesma coisa dentro da igreja. A figueira se assemelha às pessoas dentro da igreja. Se você olhar a parábola da figueira, quem que Jesus está falando que é a figueira? São as pessoas de dentro da igreja que não dão frutos. Pessoas que estão plantadas, e além de estar plantada, suga todos os nutrientes necessários, mas não de acordo ao seu crescimento para dar fruto. E ela acaba prejudicando aos outros ao seu redor. Olhando para essa passagem, Deus, o autor da vinha, ele pede para que arranque essa figueira e lança onde? No fogo. Eu vou mostrar para vocês. É para lançar no fogo. Pois então, não dá frutos. Ela ocupa a terra inutilmente. Nós falávamos domingo passado, falávamos na nossa oração: meu Deus, não deixa que eu sirva ao Senhor inutilmente. Não deixa que eu seja um servo inútil, que esteja plantado dentro de uma igreja, apenas um membro sentado num banco, e lá fora eu não apresento esses frutos, porque não é aqui dentro. Aqui, como eu sempre falo, todos são figueiras que dão frutos. Aqui dentro, todos que estão dentro da igreja apresentam um Cristo, mas talvez lá fora não apresentam o Cristo que o salvou. Como eu volto a frisar o que eu falei no começo do culto, talvez tem pessoas dentro da igreja que lá fora, tem gente que nem sabe que ela é cristã. Ela é uma figueira que não dá fruto. E o proprietário manda fazer o quê? Arrancar. Arrancar fora. Lança fora. É inútil. Está utilizando a terra e os nutrientes da terra inutilmente. Quando a Bíblia diz assim, que não devemos jogar pérolas aos porcos, é por causa disso. É pregar para pessoas rebeldes, pessoas arrogantes, pessoas incompetentes, pessoas que estão dentro da igreja, reutilizando do evangelho para dizer que mudou, para dizer que é uma nova pessoa. Eu conheço muita gente assim. Muitas pessoas que vêm para a igreja para dizer que é uma nova pessoa, mas não adianta. Eu sempre falo, quem está comigo desde o começo, eu sempre falo, e pode ter certeza que é uma coisa que funciona. Quem é mau e tenta ser bom é por um momento, depois ela revela quem ela é, pessoal. Não adianta. Essa figueira estava 3 anos sendo observada pelo dono da vinha. Durante esse tempo todo não dava fruto. Jogado fora. Sabe por que tem gente que não permanece na igreja? Não é porque ela não consegue suportar a palavra, porque é uma figueira que não dá frutos. Não é? O próprio Deus arranca, porque eu não posso crer que tem gente que vem para a igreja, ela ouve a palavra e ela sai por causa de um membro. Ela sai porque não vai com a cara de um membro. Ela sai porque ela odeia alguém. Não, eu não posso crer alguém que foi, de fato, atraída pelo evangelho de Cristo, atraída pelo próprio Cristo, que ela não permaneça. Olhando pela palavra da verdade, todos que foram atraídos por Cristo permaneceram até o fim, até o último dia. Ou seja, não devemos viver inutilmente. Não devemos estar na igreja por ser membros. Eu sou apenas um membro, pastor. Eu tenho que estar aqui apenas para ouvir para casa, reter o que é bom, ir para casa e pronto, acabou. Tem gente que vive assim. E como eu falo, enquanto ela vive assim, pessoas do lado dela vão para o inferno.
Familiares dela vão para o inferno. Pastor, tem base bíblica para isso? Tem. Olha o que Deus fala para Ezequiel, filho do homem. Quando você vê um pecador cair em iniquidade, e morrendo esse pecador, esse ímpio no seu pecado, e não avisares, morrendo esse ímpio na sua iniquidade, do sangue dele eu requererei das tuas mãos. Agora, vendo esse ímpio cometendo impiedade, iniquidade, quando avisares, do sangue dele vocês estão libertos. Ou vocês acham que vocês não ouvem no trabalho de vocês pessoas que traem? Pessoas que talvez zombam do evangelho e vocês não falam nada. E vocês não abrem a boca para falar nada. Eu, aonde eu estou, eu sempre estou pegando oportunidades para falar do evangelho de Cristo. Para falar de Cristo em tempo e fora de tempo. Por isso que Paulo falou para Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo. É muito fácil provar e mostrar que é cristão na igreja. É muito fácil falar das maravilhas de Cristo aqui dentro. A gente faz isso. Termina o culto, a gente se reúne e começa a falar da palavra. É muito fácil. A gente não deve. Entenda uma coisa grave que eu vou falar agora. Nós não devemos pescar em aquário, pessoal. É muito fácil pregar para quem já sabe. É ou não é? Prega para quem não conhece. Vai atrás dos perdidos. Tem gente na outra igreja que eu quero tirar as pessoas daquela igreja para trazer para cá. Você é o ignorante. Porque é muito fácil pescar em aquário. Agora faz uma questão, tenta usar do evangelho que você tem dentro de vocês e tenta atrair os perdidos, os caídos, os que de fato estão na mão do diabo, os que de fato não conheceram o evangelho da regeneração que você tem conhecido. Tenta pegar esse evangelho que você conheceu, por mais que é pouco entendimento que você tem da palavra, mas atribui esse conhecimento a um perdido. O pouco que você conhece é muito para quem não conhece nada. O pouco do evangelho que vocês conhecem, meu amigo, é muito para quem não conhece nada. Então falar para as pessoas que estão lá fora que o próprio Cristo é o que salva, e a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia dele, e não é através das nossas obras que somos salvos, é através das obras de Cristo, e a salvação pertence a ele. Você pode ganhar uma alma para Cristo. Provérbios mesmo diz que sábio é aquele que ganha almas. Então, olhando para essa passagem, eu lembro-me de um pastor que insiste em uma ovelha para que ela permaneça, e não somente permaneça, porém ele dê fruto e não viva inutilmente. Para Deus não importa que você esteja na vinha, não, desde que você não viva inutilmente. Não viva inutilmente. Pastor, mas eu não conheço nada do evangelho. Mas conhece muito da vida cotidiana, e do evangelho que é para conhecer a gente não conhece. É ou não é? Olha o que diz João 15. João capítulo 15, olha só. Você está em Lucas, é o próximo livro. Olha só. Olha o que Jesus fala. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Vou ler de novo, presta atenção que tem uma vírgula aí. Toda vara em mim, ele está falando nele, quem diz que está em Cristo. Pastor, eu sou de Cristo, mas se você não der fruto, olha o que ele fala. Toda vara em mim que não dá fruto, faz o quê? Atira. Tem alguma palavra que diz joga fora? Como? Ele o corta. Então toda vara que não está em Cristo, mas está nele, mas não dá fruto, ele faz o quê? Ele corta, ele joga fora, vírgula, depois, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Tem Bíblia que diz assim, e poda toda aquela que dá fruto para que dê mais. Tem alguma que diz que e poda? Lá atrás diz poda também. Olha o que ele continua dizendo. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira. Vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada
porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançará no fogo e ardem. Está falando do quê? Do inferno. As pessoas que estão em Cristo, pastor, eu estou em Cristo, eu fui salva por Cristo, Cristo me salvou, eu fui regenerada por Cristo, regenerado por Cristo. Mas se você não der fruto, o que ele faz? Ele corta e joga no fogo, meu Deus, para ser queimado e arde eternamente. Não sou eu que estou falando, a palavra mesmo que fala. E aqueles, pastor, que estão em Cristo, a mesma vara que está em Cristo, e esse dá fruto, a Bíblia diz que ele poda, mesmo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. A gente pode olhar em João 15, os dois tipos de pessoas dentro da igreja, os dois tipos. A Bíblia não fala dos que estão lá de fora, não, a Bíblia fala dos que estão dentro, porque a Bíblia está enfatizando aqueles que estão em Cristo. Quem está lá fora não está em Cristo. Todos da igreja, biblicamente falando, estão em Cristo, é ou não é? Porque estamos na congregação, nós experimentamos do mesmo maná, comemos do mesmo pão, nós experimentamos e bebemos da mesma água, jorrada do trono. Então todos que estão dentro da igreja, essas pessoas estão em Cristo, aparentemente em Cristo. Porém Jesus mesmo fala, a vara que não dá fruto ele corta, e a que dá fruto ele poda. Alguém que já podou uma árvore, quando poda você não corta ela toda, né? Você poda, corta os galhos ruins, corta as folhas secas, não é assim que se poda uma árvore? Olha que coisa interessante. Algo interessante nessa passagem, que ainda eu estava lendo ali no escritório agora, e me veio à mente, que mesmo as que dão frutos, ele faz o quê? Ele poda. Jesus poda mesmo as que dão fruto. E essas pessoas também têm partes nela que são cortadas. Pastor, mas peraí, então, como que as figueiras, mesmo que dão fruto, ou as mesmas varas que estão em Cristo que dão fruto, o próprio Cristo poda, sabendo que elas também dão fruto? Quando você vai podar uma árvore, você poda as coisas boas ou as coisas ruins? As coisas ruins. A gente sabe que tem gente na igreja que é uma figueira boa. A gente sabe que ela dá fruto. Mas de vez em quando nascem uns galinhos podres, não é? Nasce ou não nasce? A gente sabe que dentro da igreja tem pessoas que são figueiras boas, dão frutos. E esse fruto não fica somente nela, é oferecido a outros. Porém, de vez em quando sobe uma verme, come um pedaço do galho, aquele galho, ele apodrece. Tem frutos que de vez em quando apodrecem nessa árvore. E Jesus faz o quê? Poda. Poda as coisas ruins, poda a arrogância, poda as nossas razões. Ou seja, é a questão do que quando estou em Cristo, terá coisas na minha vida que serão cortadas. Terá coisas dentro de mim, como eu sempre digo para vocês, a igreja não é lugar de ganhar, a igreja é lugar de perder. Você que era soberbo, você sai do mundo, entra na igreja, perde a soberba. Você se torna humilde, porque Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Eu era arrogante, pastor, quando eu estava no mundo, eu era o sabichão, a sabichona, né? Hoje nós estamos em Cristo, hoje a nossa razão não vale mais nada. Hoje o que vale dentro de mim é saber que eu estou em Cristo dando frutos para o reino. Não importa o quanto que eu conheça de Cristo, importa que esse mesmo Cristo que eu conheci, eu estou oferecendo para outrem, para outras pessoas lá fora. Ou seja, a mesma árvore que dá fruto, tem momento que ela tem que ser podada. Como eu, às vezes, preciso ser podado. Como vocês, membros, às vezes têm que ser podado. Jesus joga fora a árvore que não dá fruto. Mas mesmo as que dão fruto aqui dentro, vai ter momento que vão ser podadas. Vai ser momento que vai ter que levar a chicotada espiritual, não é? Vai ter momento que vai ter que ser exortada pela boa palavra da verdade. Porque a própria palavra diz que quando fores exortados, não desmaies. Porque Deus exorta a todos a quanto Ele ama, meu Deus. Quando estou em Cristo, terá coisas que terão que ser renunciadas.
renunciadas. Amigos, famílias, tarefas, desejos, razões, terão coisas que terão que ser podadas na nossa vida. Se não estivermos em Cristo, seremos lançados fora. Você pode ter certeza disso. Marcos 11:12. Depois de Mateus. Marcos 11:12. Marcos 11:12 vai falar sobre a figueira seca, a figueira amaldiçoada. Olha só o que diz assim, o que diz a palavra. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Olha que coisa interessante o que esse texto fala. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa ou algum fruto. E chegando a ela, não achou senão... Vocês acharam, pessoal? Porque não era tempo do quê? De figos. Ou seja, Jesus caminhando viu de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia algum fruto, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de fruto, de figos. Jesus vai a uma figueira, vê a figueira lá, não tinha fruto. Aí quando Jesus vai, vê que não tem fruto, e a Bíblia enfatiza ainda que não era tempos de figo, não era o tempo de dar fruto. E aí a Bíblia continua dizendo assim, Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam, etc, etc e tal. Essa passagem vocês conhecem. Ele entra lá no templo, expulsa os cambistas, tudo bem. Versículo 19. 11:19. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado, desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste fez o quê? Secou. Olha para cá um minutinho. E eu falei, meu Deus, peraí, tem alguma coisa de errado aí? Que Jesus vai procurar o fruto numa época que não tinha fruto. Por que Jesus amaldiçoou uma figueira? Sabendo que não era tempo da figueira, sabendo que mesmo que ele passasse por lá no tempo que não era o tempo daquela figueira dar frutos, de fato, verdadeiramente ela não iria dar fruto. Qual que é a época de nascer maçã na maçanzeira? A gente vai lá no inverno, geralmente acontece isso, né? Não nasce maçã no verão, é sempre no inverno. Você não vai procurar maçã no verão, porque você sabe que não vai ter. Jesus foi na figueira justo na época que não tinha figo. E Jesus faz o quê? Amaldiçoou. Eu falei, meu Deus, amaldiçoou uma figueira, sabendo que ela não estava na época de dar fruto, sabendo que aquela figueira não ia dar fruto, porque não estava na época, não estava no habitat natural, climático, de ela oferecer o fruto. Jesus amaldiçoou aquela figueira. Se a gente olhar, a gente pode olhar o quanto foi interessante Jesus amaldiçoar uma figueira, sabendo que não era o seu tempo de dar o seu fruto. A figueira não estava em seu tempo de oferecer os seus bons frutos. A minha exegese em cima desse texto é que o cristão não pode querer dar frutos somente na terra que lhe é oferecido a semente. Por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, todos os cristãos que aqui dentro dão frutos, a maioria, se não todos vão levantar a mão, estão dentro da igreja, um habitat natural, um habitat próprio para a pregação da verdadeira palavra, onde o pastor está lançando a semente. A mesma coisa aquela figueira. É muito fácil dar o fruto no seu tempo. É muito fácil evangelizar alguém que já conhece a palavra. Alguém que aparentemente já tem a terra boa dentro de si. Alguém que já tem o lugar certo para plantar a semente. Eu quero ver vocês
pregar o evangelho aonde ninguém conhece de Cristo, ninguém conhece a soberania de Deus, ninguém conhece os atributos de Deus. Era isso que Cristo estava falando. Eu, olhando para essa passagem, a exegese, o meu ponto final em cima dessa parte, dessa questão é muito fácil o cristão dar fruto em terra que lhe é oferecido a semente. Ou seja, dizer que é cristão somente dentro da igreja. A vida do cristão é medida fora do seu habitat espiritual. É medida lá fora, não é medida aqui dentro, não. Jesus fala lá em Levítico, eu vou abrir para vocês poderem também compreender, Levítico capítulo 19, 23. A gente já vai encerrar. Levítico 19, 23. Acharam? Levítico 19, 23 diz assim: E quando tiverdes entrado na terra, e plantardes toda árvore de comer, se vos há incircunciso o seu fruto, 3 anos vos será incircunciso, dela não se comerá. Então, plantou a árvore. Nesses 3 anos não pode comer do fruto. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano, aí vocês fazem o quê? Comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. E eu sou o Senhor, o vosso Deus. Vamos olhar para esse texto. Olha que coisa interessante também aplicado no dia de hoje. A Bíblia fala que durante 3 anos não pode comer do fruto. Não pode. Ele é um fruto circunciso, impuro. Um fruto que não pode. No 4º ano, oferecido ao Senhor. E no 5º ano em diante, aí a gente pode comer, e etc, etc e tal. Pastor, o que tem a dizer nos dias de hoje? Quando uma pessoa sai do mundo e ela vem para a igreja, ela se converte, durante 1 ano, 2 anos, vamos lá, vamos expandir lá na frente. Durante 3 anos, eu posso cobrar uma vida santa de uma pessoa dessa? Hein, gente? Hein, pessoal? Não posso. Eu posso falar para essas pessoas assim, ó, vocês já receberam o evangelho, agora vocês têm que ir lá para fora pregar esse mesmo evangelho. Eu posso? Não, ela está começando. Ela está caminhando na fé ainda. Ela praticamente está engatinhando no evangelho. Por isso que pessoas que saem do mundo, que são viciadas, caídas, corrompidas, elas não vão mudar a vida delas da noite para o dia. A Bíblia diz que é de honra, glória em glória. Se ela era viciada e adúltera, ela vai procurar se livrar dos pecados piores da vida dela. E paulatinamente, todos os pecados que estão atribuídos à sua vida, aos poucos, conforme ela vai conhecendo o evangelho, vão sumindo, porque num culto você não consegue revelar todos os atributos de Deus, você não consegue mostrar todos os pecados que matam a alma da pessoa. Num culto você não consegue fazer tudo isso. Por isso que nós temos que participar de todos os cultos que são oferecidos, porque aos poucos nós vamos conhecendo mais de Deus e vendo quanto mais nós precisamos dele. Então, durante 3 anos, uma pessoa entra na igreja, vamos lá, uma árvore seca, uma semente, foi lançada na terra, e a gente prega, essa pessoa vai conhecendo o evangelho. Se ela era adúltera, ela já sabe que o adultério leva ao inferno. Se ela não casou, é apenas namorado e mora junto, e tem relação sexual ilícita com essa pessoa, e ela sabe que vai para o inferno se continuar assim, e vai, porque a Bíblia fala que vai, ela vai ter que casar, porque ela conheceu a palavra, e viu que em Coríntios capítulo 6, versículo 9, diz que os fornicários não vão para o céu. Então, aos poucos, cada pecado que está atribuído na vida dela vão se dissipando, ela vai mudando, ela vai conhecendo mais do caráter de Deus, mais da palavra de Deus, e ela vai mudando, vai se tornando santa, mas não da noite para o dia. Então, quando a Bíblia diz que durante esses 3 primeiros anos nós não podemos comer esse fruto, é a mesma coisa que eu querer cobrar de um membro que está entrando na igreja agora, de ele ser santo, de ele ser uma pessoa totalmente separada do mundo, sabendo que ela conheceu o evangelho agora. É, né? 4 anos, ofereceu o fruto ao Senhor. Depois de 3 anos, quando chega praticamente o 4º ano, ela começa a ter uma visão do que é o evangelho de Cristo. A abnegação das suas vontades. A abnegação de si mesmo. Então ela começa a oferecer, como diz o próprio livro de Romanos capítulo 12, que nós temos que oferecer a Deus o nosso corpo como nosso culto racional. E é isso que ela vai começar a fazer. Ela chega na igreja e vai começar a se oferecer como
o seu corpo culto racional a Deus. Aí pronto, ela conheceu o evangelho, começou a se entregar mais. No 5º ano em diante, meu amigo, a Bíblia diz que temos que comer desse fruto. Então ela vai oferecer esse fruto às outras. Aí já pode, essas pessoas que estão lá fora, comer desse fruto. Porque esse fruto foi adubado. Né? Estão entendendo, gente? Sim ou não? Então é assim que acontece na igreja. É como eu falo, tem gente que está aqui talvez 10 anos de igreja e há uma figueira que não dá fruto. Tem gente que está 15 anos na igreja e nunca ganhou uma alma para Cristo. Uma. Tem obreiros aqui que talvez durante esse tempo todo de obra não ganhou uma alma para Cristo. É uma figueira que não dá frutos. Uma figueira que daqui a pouco vai ser cortada e não sabe por quê. É ou não é? E tenha a misericórdia, Deus, da alma de todos que estão aqui, tanto membros quanto obreiros e quanto da minha. Se nós não dermos frutos, nós seremos cortados e lançados no... Pastor, mas não é por obras. Eu volto a frisar, fique de braço cruzado, aí no último dia, eu não vou dizer que a gente conversa, né? Eu não sei se você vai poder conversar comigo no último dia. Por isso que sabe é o que ganha almas. Por isso que eu, posso ser sincero, quando eu vejo um membro novo da igreja, e o membro fala assim, olha, tal membro da igreja aqui me convidou, o meu coração, ele sente tanta alegria que você não imagina, porque essa pessoa não está ficando com o evangelho somente para ela, ele está levando para outras pessoas. Amém, gente? Ignorância nossa, de achar que somos salvos se não temos prazer de salvar outras pessoas. Ignorância nossa, de achar que Cristo nos salvou quando não oferecemos essa salvação para outras pessoas. Pastor, mas a salvação é o papel de Cristo, de fato. Como é que ouvirão se não tem quem? É eu que falo isso? Como é que ouvirão se não tem quem pregue? Então a gente leu textos e textos, mostrando a figueira que foi amaldiçoada por Cristo, por mais que não era tempo de fruto. O seu fruto você não tem que dar aqui dentro, não. Você tem que oferecer lá fora do seu tempo. Por isso que Paulo falava para Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo. Inste em tempo e fora de tempo. É isso que o próprio Cristo nos oferece. Vou falar para vocês. Se você é uma pessoa que não ganhou uma alma para Cristo, se preocupe, meu amigo, porque eu não sei não se você foi atraído por ele, não. Sinceramente, eu estava falando com os membros na quinta-feira, quando eu saí daqui lá fora. Eu falei assim, se cada membro da igreja sem mácula convidasse um amigo, um parente, a gente teria a igreja cheia, né? Mas por que a igreja é vazia? Sabe por quê? Que muitas das vezes nós somos o péssimo testemunho. Nós somos o péssimo exemplo. Nós que tiramos de vez de trazer. Pastor, como falaram para mim já, pastor, se Deus tirou um, ele traz 10. A gente não consegue nem cuidar desse que saiu. Como é que vamos cuidar dos 10 que entraram? É ou não é? Temos que fazer a nossa parte. Ser uma figueira que dá frutos para o reino de Deus. Amém? Sempre ora para ele. Fale para ele. Eu estou lendo o livro de David Brainerd. E David Brainerd era uma das coisas que ele mais batia na tecla. Que eu não venha viver para Cristo inutilmente. Pega o conhecimento que você tem, não retém para você não. Leva para as pessoas lá de fora. Volta a frisar. Pastor, mas eu não conheço nada. O pouco que você conhece é o suficiente para ganhar uma alma para Cristo. Amém, gente? A Bíblia diz que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. A Bíblia diz que quando cometemos um pecador do seu pecado, uma multidão de pecados nossos, eles são perdoados. Quando uma pessoa está para cair, cometeu o pecado, caiu, e quando convertemos através do Evangelho de Cristo essas pessoas, falamos de Cristo para essas pessoas se retornam. A Bíblia diz que uma multidão de pecados nos são perdoados. Olha a eficácia de uma alma salva. E não somente para essa alma que está se salvando, mas para nós também, para o nosso galardão no reino dos céus, e uma multidão de pecados nossos que são perdoados. Amém, gente? Vamos ficar de pé, aplauda Jesus bem forte que ele merece.